paz do Senhor, jovem abençoado. Estamos aqui para mais uma aula da nossa classe de jovens, para a nossa terceira lição da nossa nova revista, a nossa revista que tem por tema Instruções para a Vida. E a nossa lição 3, ela tem por título Miriam, profetisa e adoradora. Antes de iniciarmos, vamos falar com o nosso Pai. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede, de estarmos aqui, Senhor, com vida, com saúde, neste dia, Senhor, para juntos aprendermos mais da Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo venha, meu Deus, trazer à nossa memória o entendimento. Venha, meu Deus, confirmar a Tua Palavra no nosso coração. E venha, meu Deus, gerar em nós a cada dia mais e mais o desejo de Te conhecer. Fala aos nossos corações, fique à vontade em nosso meio. Em nome de Jesus. Amém. Bom, o texto bíblico de hoje está lá em Êxodo, capítulo 15, versículos 20 e 21. Vamos abrir em Êxodo a palavra de Deus. Êxodo 15, versículo 20 e 21. Diz assim: A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com dança. E Miriam lhes respondia: Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Bom, a introdução da nossa lição de hoje sobre Miriam diz assim: Miriam foi uma das mulheres usadas por Deus em momentos de extremo perigo para o povo de Israel. Desde a opressão de Faraó na infância de Moisés até a libertação do povo, Miriam apareceu como um instrumento do Senhor para a preservação da vida, libertação e adoração. Mas ela também cometeu erros que trouxeram desestabilidade na unidade do povo e resultados negativos sobre sua vida. Contudo, a graça de Deus a restaurou e a fez corrigir o seu caminho. Aprendemos com Miriam que, mesmo tendo realizado grandes coisas com Deus e para Deus, sempre necessitamos da sua graça. Somos eternos dependentes da graça do Senhor. Bom, nós conhecemos a história de Miriam, sabemos daquela história, né, que a gente sempre ouvia na classe de crianças, quando pequeno, que Miriam, ela ainda menina, ajudou a sua mãe a salvar o seu irmão Moisés, que naquele tempo, devido ao rápido crescimento, né, expansão do povo hebreu ali no Egito, o faraó, um tanto preocupado que o povo se revoltasse contra ele, decidiu que todos os meninos que nascessem fossem mortos, para que o povo não se multiplicasse, né? Então, neste momento que nós vemos a figura de Miriam aparecer na Bíblia, onde ela, de forma ousada, corajosa, inteligente, ajuda sua mãe, salvando o seu irmão. Como? Sua mãe teve a ideia de colocá-lo num cesto no rio, e Miriam vai acompanhando por todo o caminho que o cesto vai fazendo, vai acompanhando o seu irmão de longe, vendo aonde a correnteza iria levá-lo, até que ele chega à filha de Faraó. E de forma inteligente e astuta, esta menina vai até a filha do faraó e se oferece para levar até a princesa uma ama que poderia cuidar, amamentar aquele menino para ela, né?
que naquele momento estava adotando Moisés como seu filho. Então todos nós já conhecemos essa história. Só que Deus, ele, de forma tão maravilhosa, ele, na palavra, ele não nos apresenta somente bons exemplos, pessoas com testemunhos admiráveis, mas também ele permite que sejam relatados as falhas, os defeitos, as fraquezas de cada uma dessas figuras, para que nós possamos nos identificar. Por que isso? Porque nós, seres humanos, como eles, não somos perfeitos. Não acertamos em todos os momentos. E, na verdade, sendo bem sinceros, muitas vezes, na sua maioria, nós erramos, nós falhamos. E se só tivessem bons exemplos na palavra, se só tivessem exemplos de grandes homens, grandes mulheres de Deus, com bom testemunho, com quem nós nos identificaríamos? Nas nossas fraquezas, nas nossas faltas. Por isso, hoje nós iremos estudar a vida de Miriam e as lições que nós podemos extrair da vida dela, aonde vemos bons exemplos e aonde vemos também exemplos a não serem seguidos. Então, continuando, vamos ler o primeiro tópico, que diz assim: ousadia na preservação da vida. Está lá em Êxodo 2, do 1 ao 8. Vamos ler antes de estarmos iniciando aqui este tópico. Vamos ler Êxodo 2, versículo 1 ao 8, só para contextualizar. Êxodo 2, 1 ao 8. Nascimento e educação de Moisés. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calefatou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou-o no carriçal, à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe, para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou-o à sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Bom, o primeiro tópico vai nos falar assim: Miriam é irmã de Moisés e Arão, filha de Amram e Joquebede. Era da linhagem sacerdotal, profetisa, e tornou-se também líder do povo de Israel. Em Miqueias 6:4, ela é chamada de guia do povo, enviada por Deus no mesmo nível de Moisés e Arão. Em Êxodo 15:20, é chamada de profetisa. Diante do massacre de meninos no Egito, Miriam auxilia sua mãe em uma estratégia para salvar a vida de Moisés: colocar a criança em um cesto e depositar no rio Nilo e confiar na providência de Deus. Miriam acompanha o caminho do cesto sobre as águas a fim de observar o que lhe haveria de suceder. A graça de Deus fez a filha de Faraó ter compaixão pela criança. E Miriam, que estava de prontidão, e ousadamente propôs: Queres que eu vá chamar uma das hebreias para que sirva de ama e te crie a criança? Pela intervenção de Deus através da instrumentalidade de Miriam, a própria mãe de Moisés foi contratada pela princesa do Egito para ser a amamentadora e criar o menino.
Aqui aprendemos com Miriam a confiar nos cuidados de Deus e perseverar. Assim como ela acompanhou seu irmão, devemos acompanhar as pessoas que Deus coloca em nossa vida. A intervenção de Deus poderá vir por nossa disponibilidade e ousadia. Nunca devemos permitir que o individualismo penetre em nossa comunidade de fé e muito menos em nossa família. O problema de Moisés tornou-se o problema de Miriam. Aprendemos também a ser instrumentos de Deus em sua obra libertadora. Decisões acertadas como a da filha de Faraó podem vir por simples sugestões nossas, quando ousadamente falamos sobre a direção do Espírito Santo de Deus. Eu destaco aí duas frases importantes. Nunca devemos permitir que o individualismo penetre em nossa comunidade de fé e muito menos em nossa família. Miriam diz aqui que era uma moça, por certo uma jovem, nova ainda, poderia simplesmente, o faraó mandou matar os meninos, minha mãe tomou essa atitude, mas possivelmente essa criança vai morrer, vai ficar dias nesse rio, e o que eu vou poder fazer? E deixar para lá seu irmão. Aliás, ela estava viva, ela poderia ser egoísta, né? Ela poderia ter escolhido, na verdade, ter escolhido ser egoísta, ter escolhido ser individual, não se importar com o destino que aquele cesto com seu irmão tomaria. Mas ela escolheu acompanhar e também correu riscos, porque os homens de Faraó, os homens que tinham sido mandados pelo povo hebreu para irem matando as crianças, poderiam ver Miriam ali. E a situação dela poderia complicar. Tanto ela quanto seu irmão, bebê naquele cesto, poderiam sofrer. Mas ela foi ousada para preservar a vida do seu irmão. E Deus a recompensou pela sua ousadia. Como? Dando estratégia para que naquele momento que ele já sabia que iria acontecer, naquele momento do encontro dela com as servas e a princesa, ela tivesse as sábias palavras e desse a sugestão certa, como eu destaco aqui a última frase: decisões acertadas como da filha de Faraó podem vir por simples sugestões nossas. Muitas vezes na nossa vida, nós perdemos oportunidades de dar boas sugestões e mudar o curso de determinadas histórias. Muitas vezes nos calamos e Deus se entristece por naquele momento não poder contar conosco. Aqui na história de Miriam, vemos que Deus pôde contar com ela como instrumento, como boca de Deus, porque naquele momento, com aquela sugestão dela para a filha de Faraó, a vida de Moisés foi preservada e todo o plano que Deus tinha para resgatar o povo já estava sendo encaminhado, não estava perdido. Claro que Deus poderia usar outra pessoa, porém, Deus já tinha um plano na vida de Moisés. E Miriam foi aquele instrumento naquele momento para que a vida dele fosse preservada. O segundo tópico está em Êxodo 15, o versículo 20 e o 21 que nós lemos, fala sobre ousadia e alegria na adoração. Após o cântico de Moisés, em Êxodo 15, 19, Miriam louva a Deus com danças e com cânticos. Ela é mencionada pela primeira vez pelo seu nome quando, tocando seu tamborim e dançando, liderou as mulheres de Israel no louvor ao Senhor depois da travessia do Mar Vermelho. Então, este momento, após a travessia do Mar Vermelho, é a primeira vez que o nome dela é citado.
porque quando é relatada a história da parte onde ela ajuda sua mãe a salvar o seu irmão, em Êxodo 2, que nós lemos, só diz que era uma menina, uma moça. Mas aqui, já após a travessia do Mar Vermelho, aonde ela adora a Deus com seus cânticos, sua dança, o nome dela é citado. Então, o povo hebreu permaneceu no Egito por 430 anos, como vemos em Êxodo 12, versículo 40. Desde a entrada da família de Jacó no Egito até a saída do cativeiro, foram esses 430 anos, 430 anos, muitos e muitos anos de servidão no Egito. Depois de 10 pragas para confrontar a insistência de Faraó, Deus finalmente liberta o povo, leva-o até o Mar Vermelho e destrói o exército egípcio nas águas. E é neste contexto de libertação que Miriam lidera um movimento de dança, litanias e adoração, dizendo assim: cantai ao Senhor, porque ele gloriosamente triunfou e precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Parece ser o refrão do cântico de Moisés, lá em Êxodo 15, do 1 ao 19. O cântico de Miriam pontua que Deus é merecedor da nossa gratidão e louvor. É Ele quem dá a vitória. É importante recordar e recontar os feitos de Deus, né? A palavra de Deus nos diz: quero trazer à memória o que me dá esperança. E naquele momento, em adoração a Deus por ver toda aquela maravilha, depois de já ter visto todos os feitos poderosos e espantosos do Senhor através daquelas 10 pragas, eles viram todo um exército de homens e homens sendo mortos ali diante deles, naquele mar. Eles viram primeiramente um mar se abrir. Já pensou você ir à praia e você tá lá diante daquele imenso mar e ver o mar se abrir? Que coisa espantosa! Então, imagina ver o mar se abrir e todo aquele momento tenso em que eles estavam vivendo. Parecia até um filme, né? Foi relatado até na novela da Record. Todo aquele momento tenso, o exército do faraó chegando, o mar fechado, não tinha passagem, eles olhando para frente, aquele multidão de pessoas, aquele desespero, aquela tensão. Aí de repente o mar se abre e eles passam, não sabemos se correndo, se andando rápido, se andando devagar. Eles passaram. Fora que tinha aquela coluna, né, de fogo protegendo eles, né, aquecendo lá. E eles passam, e no momento em que eles passam, eles veem o exército tentando passar, indo atrás, e aquele desespero: o que será que vai acontecer? Será que eles vão chegar até nós? E o mar se fecha e todos são exterminados. E ela diz: o Senhor, como? O Senhor precipitou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Que cena, né? Cena maravilhosa, espantosa, que eles puderam contemplar e viver. E diante daquilo eles adoram a Deus. Ela lidera as mulheres e começam a adorar a Deus, alegres, radiantes e ainda perplexos por tudo aquilo que eles vivenciaram. Então, o cântico de vitória não finaliza esta etapa na vida do povo de Israel. Ainda é preciso caminhar rumo à promessa, porém o cântico celebra a renovação da fé, na certeza de que Deus permanece junto ao seu povo. É a ousadia na adoração que celebra os feitos de Deus, confirma a promessa e fortalece para a caminhada no deserto.
seria uma caminhada, né, longa, né, 40 anos, nada pouca coisa. Não era pouca coisa que eles iriam enfrentar, não sabiam, mas iriam enfrentar. Então, aquele momento serviu, né, para eles adorarem a Deus, prestarem culto a Deus, reconhecerem quem Deus era, as maravilhas que Ele tinha feito, que os olhos deles puderam contemplar e fortalecer para aquela caminhada que viria pela frente. O segundo tópico nos diz assim: ousadia sem a direção de Deus. É aí que nós vemos o exemplo a não ser seguido. Porque tivemos um bom exemplo, um exemplo de ousadia na preservação da vida, um exemplo de ousadia na adoração. E agora, ousadia, mas sem a direção de Deus. Naquele momento aonde a vaidade cresce no coração, aonde o orgulho se eleva e a pessoa começa a pensar que ela poderia ser mais do que ela na verdade é ou se considera. E aí nesse momento, Deus já não está mais no negócio, porque naquele momento Miriam, que vamos ler lá em Números 12, do 1 ao 16, Miriam escolhe sair debaixo da autoridade do líder, que era o seu irmão Moisés, para acreditar que tinha direitos de também ser líder, ela e Arão, assim como Moisés era. Então vamos lá abrir a nossa Bíblia em Números 12. Números 12, do 1 ao 16. A sedição de Miriam e Arão. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita como esposa. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo, o Senhor disse a Moisés e a Arão e também a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor como é. Pois não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponha este rogo sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida por 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois o povo partiu de
Hazerote e acampou-se no deserto de Parã. Bom, nós vemos aí o relato do momento onde Miriam, né, juntamente com o seu irmão Arão, começam a, né, se engrandecer e dizer assim: não te fala, não tem falado, tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? Querendo dizer, o Senhor só usa Moisés? Só Moisés que é profeta aqui no meio desse povo? Só Moisés que pode ouvir a voz de Deus? Só Moisés que recebe a orientação do Senhor para passar para o povo? Só Moisés que pode ter visões? Não, nós podemos também. Quantas vezes nós, eu digo nós, eu também me incluo, quantas vezes nós não digo nem falar verbalmente, expressar, mas no nosso coração a gente não falou assim: será que é só fulano que pode ter oportunidade para isso, para aquilo? Será que é só fulano que ora? Será que é só fulano que prega? Será que é só fulano que profetiza, que assume cargo? Será que é só fulano que recebe honra? Eu também tenho que receber honra. Eu também faço, eu também trabalho. Eu mereço também, né? Quantas vezes? E eu não digo só num contexto de igreja, mas em todos os contextos da nossa vida. Na nossa vida profissional, no nosso trabalho, no meio da nossa família, em outras situações. Quantas vezes nós questionamos autoridades que estavam constituídas acima de nós, querendo tomar para nós uma posição maior do que nós tínhamos. Quantas vezes, né? Só que a palavra de Deus diz que nós devemos respeitar as autoridades constituídas. Perceba, nós devemos respeitar as autoridades constituídas, mesmo que não concordemos, mesmo que talvez nós pensemos assim: ah, mas se eu tivesse nessa posição, eu faria diferente. Talvez se eu tivesse ali naquela posição, quando o povo estava perturbando muito o juízo de Moisés, quero água, quero isso, quero comida, quero carne, quero isso, quero aquilo. E Moisés se estressou. E olha que a palavra de Deus diz que é um homem muito manso. E naquele momento ele se estressou. Eu não me estressaria. Eu não faria isso. Será que muitas vezes nós não olhamos para a reação do outro e falamos: ah, se eu tivesse nessa posição, eu faria melhor? Eu faria. Só que as autoridades que foram constituídas, seja com a nossa aprovação ou não, com nós concordando ou não, elas foram constituídas e Deus permitiu. Principalmente as autoridades espirituais sobre a nossa vida. E quando nós nos colocamos numa posição como a de Miriam, questionando as autoridades colocadas acima de nós, Deus não está nesse negócio. Deus não se agrada. Talvez a consequência não virá como veio para Miriam, né? Que Deus a castigou com a lepra, castigou somente ela porque muito provavelmente ela já estava com aquele orgulho no seu coração, aquela vaidade, achando que poderia ser semelhante, ter uma autoridade semelhante à do seu irmão Moisés, e usou nessa desculpa aí de Moisés ter casado com aquela mulher cuxita, para poder ficar ali alfinetando Arão contra Moisés. Então Deus conhece o coração, Deus sabe, porque ele naquele momento corrigiu daquela forma somente Miriam. Porém, a misericórdia de Deus, elas são a causa de não sermos consumidos.
e se renovam a cada manhã na nossa vida, como diz a palavra. E por isso, Deus teve misericórdia de Miriam e disse que apenas 7 dias ela ficaria afastada do povo, mas que o povo esperaria por ela, não sairia, não continuaria o percurso, permaneceria ali até que aquele prazo de isolamento social, né, o termo que a gente muito ouve agora, de Miriam fosse cumprido. Então, como nós, Miriam também teve seu momento de agir fora da direção de Deus, juntamente com Arão. Questionou Moisés por seu comportamento quando ele decidiu casar-se com uma mulher cuxita. Cuxi, para contextualizar, é um termo hebraico da palavra etíope. Etíope. Parece que esta relação de Moisés com a cuxita diminuiu, de certa forma, o respeito que eles tinham pelo irmão. E isto favoreceu as críticas em outras áreas. Os dois enfatizaram que o Senhor falava por meio deles e destacaram seu dom profético. Parece que houve inveja por parte deles devido à posição privilegiada de Moisés. O Senhor, contudo, deixa bem claro que, embora ela e Arão ouvissem a voz de Deus na condição de profetas, com Moisés era diferente. Ele falava face a face, diretamente, boca a boca. Ao que parece, o castigo do Senhor sobre a arrogância dos irmãos em relação a Moisés recaiu sobre Miriam. Ela ficou leprosa por 7 dias. Contudo, não foi deixada para trás. O povo só pôde continuar a caminhada depois da restauração de Miriam. E isso demonstra sua importância para a comunidade de Israel. Miriam foi mais uma vez ousada, mas não agiu segundo a direção de Deus. Contudo, por intercessão de Arão e de Moisés, recebeu o perdão do Senhor e foi curada depois de 7 dias. Aprendemos então com isso que nossas vitórias e ações do passado não garantem imunidade diante de futuros tropeços. Apesar de todos os momentos bons e santos diante de Deus e no serviço ao próximo, poderemos derrapar nossos pés e entristecer o Senhor. Não estamos imunes, não estamos isentos. Por isso, precisamos vigiar nossos passos e confiar no perdão do Senhor. A Bíblia não nos dá muitas informações acerca de Miriam após esses eventos. Conforme registrado em Números 20, versículo 1, Miriam morreu em Cádiz, no deserto de Zim, e ali foi sepultada. Poucas mulheres na Bíblia são relatadas a sua morte. Para você ver como a misericórdia do Senhor é tão grande, que mesmo depois dessa derrapada de Miriam, dessa ousadia, mas de uma forma negativa, Deus teve misericórdia dela e provavelmente continuou, após isso, a usá-la de forma profética, como ela mesma foi denominada de profetisa. Muito provavelmente teve outras situações em que ela foi usada por Deus. E Deus relata na sua palavra a morte de Miriam, mostrando a importância dessa mulher. Apesar dos seus erros, apesar da sua falta, mas no conjunto, Miriam era uma serva do Senhor. Então, nós também, como Miriam, muitas vezes falhamos, muitas vezes já no nosso coração, até verbalmente, questionamos autoridades sobre nós. Muitas vezes, de forma arrogante, de forma vaidosa, nos colocamos num patamar acima mais do que verdadeiramente nós somos. E até invejamos uma posição para nós que não temos e que é de outro. Ou em outras situações, em outros contextos, cometemos falhas. Porém, a misericórdia do Senhor nos alcança. E não é por conta das nossas faltas que nós seremos excluídos, afastados. A partir do momento que nós
nos arrependemos, verdadeiramente nos deixamos o nosso coração ser quebrantado, o Senhor nos perdoa, lança no mar do esquecimento e não lança em rosto a nossa falta. Para concluir, Miriam foi uma mulher ousada e usada por Deus desde sua infância. Teve ousadia para acompanhar o seu irmão, mesmo que isso significasse risco de morte para ela e também para o seu irmão. Teve ousadia para sugerir à filha de Faraó, uma mãe hebreia, para cuidar de seu irmão. Teve também a intrepidez de liderar as mulheres de Israel em adoração ao Senhor pela libertação da escravidão do Egito. Contudo, por um descuido deixou que a inveja entrasse em seu coração, levantando-se contra a liderança de Moisés e respondendo por isso. Que sejamos ousados e ousadas na luta pela libertação plena, que mostremos intrepidez na adoração e na celebração da libertação, e que sejamos vigilantes contra toda a cilada do inimigo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios 6:11. Então, que possamos aprender com essa lição de vida de Miriam. Temos falhas sim, mas que estejamos sempre debaixo da autoridade, principalmente da autoridade do Senhor, porque a palavra de Deus também nos diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Ele sabe o que é melhor para você, Ele sabe o que é melhor para mim. Então, que venhamos a obedecer à autoridade do Senhor, às autoridades constituídas, reconhecendo quem elas são, reconhecendo quem nós somos. E eu vou deixar aí 2 perguntas para você colocar a resposta aí nos comentários e para você meditar. Como podemos ser profetas e profetisas do Senhor nos dias de hoje? E também, que lições aprendemos com as etapas da vida de Miriam para a nossa caminhada cristã? Eu desejo a você um domingo abençoado na presença do Senhor. Ou se você não pôde assistir essa aula no domingo, mas está assistindo no decorrer da semana, que a sua semana seja uma semana de vitória, uma semana abençoada, uma semana de você estar vigiando as suas atitudes, né? Os pensamentos, o falar, e que nós venhamos a buscar conhecer e prosseguir em conhecer ao nosso Deus através do estudo da palavra de Deus, porque este é nosso alimento e a nossa regra de fé e prática. Muito obrigada por ter acompanhado esta aula até aqui. Se possível for, deixe a sua curtida, isso é muito bom para o canal da nossa igreja. E quem ainda não pegou a sua revista, não perca mais tempo, vamos acompanhar a lição juntos. Pegue a sua revista na nossa igreja e vamos aprender cada domingo da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Tchau!